dúvida, né? Por que eu não consigo me cuidar? Tá, eu vou falar isso pra vocês olhando para um papelzinho aqui para eu não esquecer dos detalhes, porque são muitas coisas, tá? Vou falar pra vocês também isso a respeito de como se trata o cuidado pessoal dentro das constelações familiares e da terapia corporal, tá bom? Por que eu tenho tanta dificuldade de me cuidar? Deixa eu me apresentar. Que entrou uma moça nova que não me conhece. Meu nome é Jaqueline, eu sou consteladora familiar e sou terapeuta corporal e sou educadora física também há 15 anos. E o que eu tenho para partilhar com vocês hoje tem um olhar da terapia, da terapeuta corporal e da consteladora familiar junto com a profissional de educação física, certo? Então, quando as pessoas pensam em se cuidar, elas começam com expectativa às vezes muito alta, sabe? Eu vou contar uma historinha pra vocês que aconteceu comigo, tá? Quando eu comecei a me cuidar, eu tinha um problema sério de coluna e eu fazia atividade todos os dias, 15 minutinhos a 30 minutinhos. E em 2 anos e meio resolvi o meu problema de coluna fazendo esse exercício. Só que as pessoas perguntavam assim pra mim, já que você faz atividade física? Eu falava não. Porque pra mim, atividade física era quem malhava 1 hora, 1h30, treino pesado. E o que eu fazia pra mim era pouco, sabe? Aí hoje em dia, eu olhando pra trás e vendo de onde eu vim e pra onde eu estou indo, eu falo, caramba, eu estava me cuidando. Como eu era carrasca comigo. Como eu estava sendo ruim comigo, né? A Alciné falou que a internet tá ruim. Tá ruim em mais algum lugar? Ou só lá com ela, gente? Me responde aí. Então, vamos continuar. E aí, porque a gente se cobra demais e tem uma expectativa muito alta a respeito daquilo que a gente traça pra gente, o que que acontece? A gente acaba desistindo. Porque se você acha que você vai começar fazendo 1 hora todos os dias, gente, isso não é só para atividade física, tá? Isso é para tudo. Se você quer, por exemplo, adquirir um conhecimento novo, trocar de profissão, começar a se cuidar mais, cuidar da pele, cuidar da alimentação, para todo o autocuidado, é importante você começar aos poucos e ir um passo de cada vez, se planejar para isso e se permitir, tá? Essa vozinha interna que a gente ouve na cabeça, muitas vezes, essa vozinha, gente, é a voz do passado, sabe? Oi, Leandro. É a voz do passado. É a voz que fala pra gente assim, olha, você não é boa o bastante, você não faz o bastante. É a voz de todos os traumas que a gente viveu lá na infância. Não é a voz da nossa verdade de hoje, sabe? Muitas vezes a gente dá voz a essa voz que a gente fica ouvindo do nosso inconsciente, mas ela não é real. Aí vou explicar isso pra vocês. Olha só. Você começa a fazer alguma coisa e aí, vamos supor, começou a fazer uma nova profissão, uma arte no Instagram, começou a fazer arte para postar. E aí você fala, caramba, que horrível, isso tá ficando horrível. Só que você começou agora e o que você deu para começar é tudo que você tinha, certo? E você deu o seu melhor. Aí você se olha porque você não está sendo tão bom quanto um profissional que já tem 10 anos de experiência, 20 anos de experiência. E aí você dá voz a essa voz interna que está dentro de você e vira para você e fala, você não é boa o suficiente para fazer isso.
Mas essa voz interna, na verdade, é uma voz do seu inconsciente, dos seus traumas infantis que vieram lá da infância. Às vezes ouviu de um pai, de uma tia, de alguém que cuidava, da mãe. Ah, menino, sai daqui, você tá me enchendo o saco, entendeu? E aí você acha, caramba, não sou boa. E você traz essa voz até hoje. Então, o que significa? Que você continua se maltratando como você era maltratada na infância. Ou maltratado, entende? Você não tem um olhar realista a respeito de você. A terapia corporal traz muito isso. A gente continua retraumatizando a nossa criança interior, sabe? Porque a gente continua não nos aceitando como de fato somos. E aceitando nossos limites e vendo que nós estamos caminhando. É engraçado porque é exatamente isso, Isabel, rejeição, a gente se rejeita. Engraçado que quando a gente está dando um conselho para um amigo ou para uma amiga, a gente dá um conselho com tanto amor, com tanta caridade, com tanta empatia, e com nós mesmos nós não somos assim, né? Então é muito difícil você cuidar de alguém que tem o padrão de qualidade lá em cima, o padrão de qualidade muito alto, gente, tá? A gente acha que a gente vai viver para sempre. Uma das coisas que atrapalha a gente a se cuidar como um todo também, né? Ontem eu fiz 43 aninhos, né? Tô feliz da vida e comemorei meu aniversário ontem muito feliz. E aí, a maioria das pessoas hoje, elas têm uma expectativa de vida de 80 anos aqui no Brasil, né? E aí você para e pensa, poxa vida, se a expectativa de vida é 80 anos e eu fiz 43, então eu já passei da metade da minha vida, né? Isso se eu chegar lá. Mas se você colocar isso numa folha e riscar a metade da folha, você fala, caramba, já foi a metade embora. E a gente acha que a gente vai viver para sempre, né? E não é assim, sabe? É muito importante você perceber que a vida tá passando, mas sem cobrança. E o que eu posso fazer um pouco diferente hoje para melhorar a minha história? O que eu posso fazer um pouco diferente hoje para me autocuidar, para me autorrespeitar e de onde eu vim e para onde eu estou indo? Entende? Como assim? Vou dar um outro exemplo para vocês. Uma pessoa que nunca fez atividade física e tá com 60 anos. Nunca fez atividade física nenhuma, gente. E, de repente, ela quer ficar saradona. É uma coisa que vai acontecer de uma forma muito mais lenta, mais difícil de ela conseguir isso da noite pro dia. Até os jovens é difícil conseguir isso da noite para os dias, mas e uma pessoa mais idosa? Então ela precisa perceber, nós precisamos perceber quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós queremos ir e nos permitir dar um passo de cada vez. Você imagina que é como uma escada que você quer subir. Você não sobe a escada, você começa embaixo e já chega lá em cima. Não, você precisa degrau por degrau. E sempre, quando ouvir uma vozinha no ouvido te criticando, você fala, caramba, isso sou eu que estou falando de mim ou é meu inconsciente lá da infância me falando esse tipo de coisa? Tá, isso tudo que eu falei pra vocês até agora tem muito a ver com a terapia corporal, tá? Vamos entrar agora na questão da constelação familiar. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem se cuidar, tá? Muitas vezes as pessoas cuidam de tanta gente, cuidam do pai, da mãe, do tio, do sobrinho, e elas não se cuidam, porque elas não dão conta. Ela se sobrecarrega tanto de cuidar do outro, que ela não dá conta de cuidar de si mesma. E muitos filhos
foram fazendo as coisas preocupados com os pais. Como assim? Vou explicar isso melhor para vocês. Filho que via que a mãe era depressiva, um exemplo. A mãe era muito depressiva quando a criança era pequena. E essa criança sentia dentro do coração uma responsabilidade muito grande de cuidar dessa mãe e de se responsabilizar por essa mãe. E o que acontece nesse momento? Essa criança, ela sai do lugar de filha para um lugar de cuidadora. E aí, ela leva isso para o resto da vida dela. Como assim? Quando a gente fica no lugar de filha, no lugar de ser cuidada, no lugar de não se preocupar com os problemas dos adultos, que é o certo, a gente aprende a ser cuidado pelos adultos e quando crescemos, aprendemos a nos cuidar. E se a gente não faz esse movimento desde criança, nós precisamos aprender isso quando adultos. Precisamos aprender a falar não para muitas pessoas que cuidamos para começar a cuidar de nós mesmos. Entende? Obrigada, Isabel. Por exemplo, acontece muito também com pais que morrem cedo e aí os filhos assumem a responsabilidade, principalmente os homens, né? Assumem as responsabilidades do pai de família, de trabalhar fora, de ser o chefe de casa. Gente, isso é uma coisa que atrapalha demais a pessoa a se cuidar quando é mais velha. Quando ela é mais velha, o que vai acontecer? Normalmente, o perfil dessa pessoa é um perfil de pessoa que trabalha o tempo inteiro para cuidar de todo mundo ao redor. Às vezes até faz fortuna porque trabalha demais, mas não se cuida. Não se cuida em todos os departamentos, tá? Não vai ao médico, não cuida da alimentação, às vezes desconta em outras coisas, na bebida e tal, porque ela não aprendeu a se cuidar. Ela aprendeu a cuidar do outro. E enquanto ela estiver nesse lugar de cuidador, ela não vai aprender a receber os cuidados e a se permitir ser cuidada pela vida e pelo universo, entende? Esse permitir-se ser cuidado precisa ser um trabalho diário, tá? Hoje mesmo estava falando com a Isabel sobre isso, né, Isabel? Quando a gente muda a nossa forma de pensar a respeito de algo, a gente começa a perceber um lado, certo? E aí, de repente, a gente começou a perceber uma verdade e mudar de direção. De repente, a gente volta para a direção antiga. Porque você está acostumada com a direção antiga. Você não está acostumado com a direção nova. O que você tem que fazer? Você tem que, eu tô errando de novo. Olha eu cuidando dos outros, esquecendo de cuidar de mim. Não, o que eu posso fazer essa semana para fazer diferente comigo? Tá? Qual não eu vou ter que dizer para alguém para ter que cuidar de mim? Tá? Jaque, mas eu não moro mais com os meus pais. Eu moro longe dos meus pais e eu não tenho mais uma responsabilidade por eles. Só que quando a gente adota essa postura de ser maior que os pais e de não estar no lugar de filha, que é o lugar de quem recebe, de quem ganha, a gente leva isso para a vida, gente. Infelizmente, a gente não se permite ganhar os cuidados da vida. A gente só quer saber de trabalhar e de fazer as coisas acontecerem de forma prática e esquece da gente. Tá, Jaque, de quem eu tenho que cuidar nessa vida? Gente, de acordo com as constelações familiares, os pais têm que cuidar dos filhos, tá? E o marido e a mulher se cuidam entre si. São cúmplices, parceiros,
certo? Um cuida do outro um pouquinho, o outro vai lá e cuida um pouquinho. Essa cumplicidade, ela sempre tem que acontecer. Se só um cuida, isso também não é bom, tá? Esse parceiro também está entrando num lugar de pai, de mãe. O parceiro e parceira tem que ser sempre uma troca, tá? E de quem eu devo cuidar, assim como eu cuido de mim? Dos meus filhos. Eles têm que estar em primeiro lugar na minha vida. E eu, né? Porque até para que os meus filhos aprendam a se cuidar, eles precisam me ver me cuidando, tá? Quando você não se cuida, o seu filho vai sentir vontade de cuidar de você. E aí ele vai repetir a sua história. São assim que as histórias se repetem. Toda vez que uma mãe se preocupa com a avó, o filho dela se preocupa com ela, porque ela não cuidou dela mesma, então o filho preocupa. Aí isso vai efeito cascata, sabe? Um não cuidando do outro, um não aprendendo a cuidar de si. Entende? Vamos ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Uma coisa muito importante. A mãe, gente, é aquela que cuida. É aquela que nós precisamos nos permitir ser cuidadas por ela para sentir o cuidado da vida. E não ter que controlar tudo, tá? Quando a gente controla tudo o tempo todo, é porque, na verdade, a gente está querendo que tudo seja perfeito o tempo todo. É porque a gente está controlando as coisas ao nosso redor, porque nós não estamos dando conta de receber do jeito que foi. Entende? E aí, se você se percebe uma pessoa que controla tudo o tempo todo, olha para sua mãe, tá? O que você não está permitindo receber da sua mãe? O que você não pede para ela? Vou explicar isso melhor. Desde cedo, quem tem que pedir o colo é o filho. É o bebê que lá do chão estende os bracinhos para a mamãe, lá embaixo, né? E pede o colo da mãe. Certo? Então, eu preciso me permitir ser cuidada pela minha mãe e aceitar o cuidado dela do jeito que ela dá conta de dar. Porque às vezes a gente pede para ser cuidado, mas também não aceita o cuidado do jeito que vem. Quer que seja diferente, quer que seja melhor, quer que seja... Ai, mas a minha mãe era muito ríspida, ai, minha mãe era muito assim comigo, ou ai, minha mãe era muito grudenta, ela... Gente, ela foi o melhor que ela deu conta de ser. Ela foi o que ela deu conta de ser. Você imagina você, já é difícil se mudar, se transformar, se realizar. Imagina você mudar outra pessoa. É quase impossível. É impossível. A única pessoa capaz de fazer a mudança pessoal, né, somos nós mesmos. Nós mesmos somos capazes de nos mudar. Única e exclusivamente. Certo? Então, voltando lá. Preciso tomar a mãe do jeito que ela foi. Tá. O que é tomar a mãe? Vou explicar isso pra vocês. Imagina um copo de água, tá? E aqui não tem água. Imagina que tem um chá aqui e esse chá é bem amargo, certo? E aí você, enquanto adulto, você sabe que você precisa tomar esse chá, porque esse chá vai te fazer bem, que seja pro estômago ou para alguma gripe, alguma coisa que você tem. E aí você toma esse chá, mesmo ele sendo amargo, porque você sabe os benefícios que ele te traz, certo? Mas e a criança? O que a criança faz? Ela olha pro chá e fala: ai, não quero esse chá, que horrível.
certo? E quando nós tomamos nossos pais, a gente precisa tomar como um adulto tomando um chá amargo. Essa foi minha mãe. Ela tinha defeitos, ela era depressiva, ou ela era acelerada, ou ela era grudenta, do jeito que a sua mãe foi. E ela tinha as qualidades dela. E aí você toma esse chá. E aí o que acontece? Os benefícios do chá vêm. Os benefícios do chá vêm para sua alma. E quando você aceita seus pais do jeito que eles são, vem os benefícios do chá para você. E aí você se aceita do jeito que você é, para de controlar tudo ao seu redor e querer que tudo seja perfeito. E aí fica muito, muito mais fácil se cuidar. Entende? Tá, Jaque? Eu comecei a me cuidar. Eu entendi que eu preciso receber a minha mãe do jeito que ela foi para receber da vida e aceitar o autocuidado. Mas eu não tenho força para continuar. Eu começo e paro tudo. Já que tudo que eu começo para. Eu começo relacionamento, para. Eu começo a tentar mudar de profissão, para. Eu começo a ir na academia e paro. Eu começo a fazer dieta e paro. Eu começo a tentar cuidar da pele, tudo. Vamos falar de tudo. Eu não consigo ter firmeza na vida. Aí você precisa tomar o pai, tá? Para continuar o autocuidado, para ter a força do pai, a disciplina do pai. Tá, Jaque? Eu não conheci meu pai. Meu pai morreu eu era muito jovem, ou eu fui adotado, que isso acontece, né? Aceita do jeito que foi, gente. Cada um tem o seu destino, certo? E esse destino precisa ser aceito do jeito que foi. Seu pai foi aquilo que deu conta de ser. Acontece muito de pais deixarem os filhos com as mães quando saem de casa e cuidar da própria vida, né? Muitas vezes esses pais tiveram pais muito difíceis e aí eles deixam os filhos com as mães, porque na cabeça deles, no inconsciente deles, o melhor lugar para o filho ficar é do lado da mãe. Entende? Nossa, eu deixei o meu filho com quem era mais importante para ele ficar. Isso é inconsciente, gente. E acredite, tudo é feito por amor. Mesmo que às vezes a gente não entenda. E para terminar as coisas, para ter força de continuidade de se cuidar, tome seu pai do jeito que ele foi. Meu pai foi agressivo, meu pai foi ausente, meu pai foi bondoso, meu pai foi carinhoso, do jeito que ele foi. Simplesmente assim. É a dinâmica do chá que eu falei. O chá é amargo, mas você é adulto, não vai querer mudar o seu pai, mudar a sua história. A sua história já foi, gente. Passado não volta. Passado já era. O que você pode fazer agora é tomar o chá, tomar o seu pai, o chá amargo, e receber os benefícios desse chá. E a gente só consegue receber os benefícios do chá quando a gente toma ele. Se a gente não tomar, a gente não recebe. E assim é pra vida. Assim é pra toda a vida. Pra tudo que você vai fazer. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa ajudar mais?
Isso aí, Kátia. A Kátia colocou aqui, vou mentalizar este chá todo dia. Gente, mentaliza, é sério mesmo. Fecha os olhos, toma o chá, pensando nos defeitos e qualidades do pai e da mãe, aceitando assim como eles foram, da forma que eles foram. Tudo aquilo que a gente critica, eu até postei isso essa semana, não sei se vocês viram, mas tudo aquilo que a gente critica, a gente replica na nossa vida, tá? É como se o universo ou Deus, ou, né, cada um acredita numa coisa, respeita a opinião de cada um, mas é como se o universo fizesse você repetir aquela história novamente para você provar que sabe fazer diferente, entende? Então, se você critica seu pai, alguma coisa você repete dele para provar que faz diferente. E se você aceita ele do jeito que foi, você não precisa repetir essa história para provar nada, você já aceitou. E aí você fica com um aprendizado. Muitos pais, quando eu falo pai, é pai e mãe, tá, gente? Muitos pais, os filhos criticam, nossa, mas meu pai era muito difícil, minha mãe era muito difícil, minha mãe não me dava atenção, minha mãe trabalhava demais e não conseguia ficar comigo. E aí, o que você pode trazer disso? O aprendizado que isso te trouxe. Você não seria a pessoa que você é hoje se não fosse essas pessoas que passaram por você. Tá, Jaque, mas o que isso tem a ver com autocuidado? Né? Vamos retornar ao assunto lá atrás. A gente só consegue se cuidar quando a gente recebe e toma essa mãe do jeito que ela foi. Porque a gente começa a receber da vida, tá? O dinheiro também tem a cara da mãe, tá, gente? Dinheiro também é mãe, tá? E a gente só consegue continuar firme no autocuidado quando a gente toma o pai. Tomar o chá. Uma coisa que pode ajudar bastante, que eu posso deixar uma atividade para vocês realmente, pegar uma folha de papel e listar nessa folha todas as qualidades e defeitos do pai e da mãe de vocês. Pai e mãe biológico, tá, gente? São eles que impactam mais na nossa vida. Muitas vezes a pessoa é adotada, o pai e a mãe que adotou, elas estão ali fazendo o papel de cuidador, pelo pai e pela mãe, tá? Então, quando você pensa em algo de autocuidado e de ordem e de continuidade na vida, que você quer continuar e não consegue, tem que ser os pais biológicos, já que não os conheci. Imagina, se olha no espelho, você é metade um, metade outro. E quando você aceita seus pais, aí vem a autoaceitação. Você só consegue se aceitar 100% quando aceita os pais. Enquanto você não aceita seus pais, você se incomoda com aquilo que tem lá dentro de você, que é deles. Entende? Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Vou pedir para vocês. Eu que agradeço, Catinha, pela presença, tá bom? Vou pedir para vocês, se vocês conhecem alguém que tem dificuldade com os pais ou tem dificuldade de se cuidar, manda esse vídeo, tá? Eu vou deixar ele salvo aqui no Instagram, pelo menos umas 24 horas, então vai dar tempo da pessoa assistir bastante coisa, tem muita gente que precisa. Meu intuito é esse, porque eu também era assim, eu não conseguia tomar meus pais. E vou falar uma coisa, tomar os pais é um exercício diário. Eu comecei a tomar meus pais, mas eu tomo meus pais a vida toda. A vida toda a gente toma os pais.
A gente aprende a tomar o Pai. E tudo de sucesso, de dor emocional, de dor física, de doença, gente, tudo tem a ver com a família, tá? Tudo tem a ver com a família. Se nós estamos no nosso lugar, se nós aceitamos quem nós estamos representando e tudo mais. Vou estar sempre fazendo live para vocês, tá bom? Sempre com assuntos diferentes, para ajudar, porque eu quero muito compartilhar o que eu aprendi com as constelações familiares, com a terapia corporal. Isso tem me mudado muito internamente, tem me tirado da depressão de uma forma assim fantástica, sabe? Não me sinto mais uma pessoa deprimida, me sentia muito antes. Estou conseguindo me cuidar cada dia mais e isso é maravilhoso. Então, assim, minha vontade é de repartir isso cada vez mais com vocês. Então, por favor, se tiver alguém que você conhece que precisa desse conteúdo, um amigo, um familiar, envia para ele também. Agradeço a presença de todo mundo, tá? E quinta-feira vou estar aqui no mesmo horário com mais live para vocês, viu? Fica com Deus, gente. Um abraço grande, um beijo. Tchau, boa noite.